Peppa Pig é um verdadeiro fenômeno da TV infantil, e mesmo depois de mais de 2 décadas no ar, o desenho ainda guarda segredos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Você conhece todos eles? Um dos maiores mistérios de todos envolve justamente uma das personagens mais queridas, a Suzy, a ovelhinha que é a melhor amiga da Peppa desde bebê. Mesmo sendo uma figura tão presente e importante na história, tem uma coisa que sempre chamou a atenção. Nunca, em nenhum episódio, apareceu qualquer sinal do pai da Suzy. Nenhuma fala, nenhuma foto, nem mesmo uma menção de nome. E isso é bem estranho, principalmente porque a Peppa e a Suzy são amigas desde que eram nenéns. E essa amizade entre elas vem de família, afinal, as mães das duas também são grandes amigas. Então como é que a Mamãe Pig nunca comentou absolutamente nada sobre o pai da Suzy, se elas se conhecem há tanto tempo? Com isso, fica impossível de não se perguntar: quem é, afinal, o pai da Suzy? Ele existe? Ele foi embora? Ele é alguém que já apareceu sem a gente perceber? A verdade é que, até agora, esse é um dos maiores buracos não resolvidos de toda a série. E olha que tem muito mistério rolando em Peppa Pig. Então, prepara o sofá, assine o canal, que isso ainda vai longe. Está começando mais um Canal Planeta Teen. Todo mundo que assiste Peppa Pig já sabe que a Madame Gazella provavelmente é uma vampira, mesmo que os criadores nunca tenham confirmado isso oficialmente, mas basta juntar as pistas para perceber. Ela tem uma idade indefinida, vive falando de coisas do passado, como se tivesse estado lá e parece nunca envelhecer. E quanto mais a gente olha de perto, mais mistérios aparecem em volta dessa personagem tão enigmática. Um deles é algo simples, mas bem curioso. Qual o nome verdadeiro da Madame Gazella? Porque, vamos combinar, Madame não é o nome de ninguém, é só um título, e Gazella é a espécie dela. Só que nem no episódio em que descobrimos que ela já teve uma banda de rock com suas irmãs, a série revela esse nome. A banda, inclusive, se chama Gazelas do Rock, e no episódio em que as crianças desenham suas famílias, a gente descobre que as irmãs delas se chamam Greta e Gretel. Mesmo assim, a própria Madame Gazella continua sem nome, até que, no episódio especial de despedida, uma das irmãs a chama por um apelido carinhoso, Gigi. Isso significa que o nome dela provavelmente tem essas duas letras G, o segundo sendo claramente de Gazella. Mas e o primeiro? Como as irmãs têm nomes que começam com G, é bem possível que o dela siga a mesma lógica. Talvez seja algo tipo Gisele, Gwen ou até mesmo Geraldine. A verdade é que, por enquanto, o primeiro nome da professora mais misteriosa da série continua sendo um segredo. Mas vai que um dia a Peppa solta sem querer. Conforme os episódios de Peppa foram passando, ficou claro que a família da Porquinha é bem maior do que parecia no começo. Além da Peppa, do George, da mamãe e do papai Pig, também conhecemos os avós maternos, o vovô e a vovó Pig. Só que tem um detalhe interessante. No episódio Cavalo Patas Brilhantes, a gente descobre que a mamãe Pig tem uma irmã chamada Dot, que mora bem longe e envia um presente para os sobrinhos brincarem. E sim, Dot é forma encurtada de Dorothy, um nome bem comum. Mas aí vem o mistério. Por que nunca vimos uma foto da tia Dot na casa dos avós? A resposta pode estar escondida no episódio Computador do Vovô, quando entramos no armário do Vovô Pig e vemos uma foto antiga em preto e branco. Nela aparecem duas crianças pequenas, um menino e uma menina. A imagem parece bem antiga, então lá dá para excluir a possibilidade de serem a Peppa ou o George. E é aí que a dúvida aparece: quem são essas duas crianças? Se uma delas for a tia Dot, quem seria o menino ali do lado? Isso levantou a suspeita de que talvez o Vovô Pig tenha mais um filho, além da mamãe Pig e da tia Dot. A aparição dela foi confirmada de uma vez no episódio especial de Ação de Graças, então esse mistério foi resolvido. Mas quanto ao suposto terceiro filho, esse ainda continua sem resposta. Você acha que algum dia teremos essa resposta? Então comenta a hashtag TioPig pra gente conhecer melhor. Indo para outro lado da árvore genealógica da Peppa, já conhecemos alguns membros da família do Papai Pig, como seu irmão, a esposa dele e os 2 filhos. Também ficou claro que alguns flashbacks que tanto o papai quanto a mamãe Pig estudaram juntos na mesma escola que a Peppa e o George frequentam hoje em dia. Inclusive, os 2 foram alunos da própria Madame Gazella, o que mostra que eles eram bem novinhos na época. E como crianças não vão sozinhos para a escola, é de se imaginar que os pais do Papai Pig moravam naquela mesma cidade. Só que mesmo com mais de 300 episódios lançados, nenhum deles jamais apareceu.
nenhum sinal dos avós paternos da Peppa, nem mesmo uma citação rápida ou uma foto no fundo de algum cenário. O que isso significa? A resposta mais simples seria que eles mudaram para outro lugar. Afinal, se estivessem por perto, já teriam dado as caras em algum momento. E como o desenho não dá nenhuma dica de que eles tenham ido de base, e considerando que provavelmente eles ainda não têm uma idade tão avançada assim, dá para imaginar que estão vivos e apenas vivendo uma vida mais tranquila. Talvez numa fazenda bem afastada, ou, quem sabe, curtindo uma aposentadoria de luxo pulando de um cruzeiro para o outro. Convenhamos, seria um ótimo motivo para não aparecer nunca. No universo de Peppa Pig, uma das maiores estrelas de televisão é ninguém menos do que o Sr. Batata. Ele é praticamente uma celebridade entre os personagens, dividindo os holofotes com Batata Frita, outro figurão da mídia local. E durante o episódio especial de Natal, dá pra ver que ele não está sozinho. Aparecem ao seu lado a Senhora Cenoura, o Mirtilo e até o Brotinho. Como se todos fossem uma grande trupe de vegetais carismáticos. E apesar de ser divertido acompanhar as aparições desses personagens, alguns até com superpoderes, como o Super Batata, tem uma questão que nunca sai da cabeça de quem assiste. Como é que legumes e frutas desenvolveram consciência e personalidade nesse mundo? Porque tudo bem os animais andarem, falarem e viverem como humanos. Afinal, pelo menos, eles já imitam sons no mundo real. Mas vegetais? Isso já é um passo além. A própria série parece estar ciente desse absurdo e até tira sarro da situação, como naquela cena que o Sr. Batata inaugura o centro de atividades físicas e, de repente, as crianças ficam em dúvida se deveriam ou não comer vegetais, já que um deles é o próprio anfitrião do evento. No fim das contas, ninguém explica de onde vieram esses personagens, nem como eles funcionam. E vamos ser sinceros, depois de tantos episódios, já tava na hora da gente ter pelo menos uma pista, né? No episódio em que a turma da Peppa vai visitar o zoológico, a gente conhece os dois novos personagens, o Sr. Leão e a Sra. Crocodilo, que são justamente os responsáveis por cuidar dos bichos por lá. As crianças, como sempre, não se abalam nem um pouco com isso. Já a Madame Gazela, por outro lado, fica visivelmente desconfortável com a presença desses predadores, o que dá a entender que ela sabe exatamente o tipo de perigo que eles podem representar, se quiserem, né? E não é só nesse episódio que vemos comportamentos que remetem aos instintos naturais dos personagens. Tem aquele momento em que o Papai Pig e o Papai Lobo resolvem fazer um piquenique e precisam atravessar um rio de barco. Durante a travessia, o lobo vive repetindo que está com fome e lança uns olhares nada amigáveis para o Papai Pig. Dá pra fingir que ele só tá pensando na comida da cesta, mas olha, a cara dele diz outra coisa. Obviamente, nada acontece, afinal, o desenho é voltado para crianças, mas a sugestão tá ali no ar. Fica a dúvida, como será que esses personagens controlam seus instintos selvagens? Será que algo parecido com o que rolou em Zootopia também acontece aqui? A resposta ainda é um mistério. Agora, falando em mistério, você não vai querer perder os próximos que a gente vai revelar, né? Então, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque tem muito mais coisa sinistra e divertida vindo por aí. Em um dos episódios, a gente descobre que na cidade da Peppa pode chover tanto que só o topo das colinas continua fora d'água. Mas já parou pra pensar o que acontece com a casa da família Coelho nesse tipo de situação? Aí bate a dúvida, será que a casa da Rebeca fica completamente alagada durante uma enchente? Ou será que basta manter tudo bem fechado, portas e janelas trancadas para segurar a água lá fora? Porque olha, se o nível da água sobe daquele jeito, não parece muito seguro morar dentro de um morro. No fim das contas, isso não é mais uma pergunta, é quase uma preocupação mesmo, concorda?